Ok, então a gente vai fazer o seguinte hoje. Eu tô de folga, então o que a gente vai fazer? Nós vamos assistir os 3 primeiros Toy Stories, certo? E ao final de cada filme eu vou criticar. No caso, eu estou vendo esses filmes em tempo real, porém eu tenho uma câmera fazendo um time-lapse, então você não vai ter que ficar 5 horas vendo os filmes comigo. Mas no final de cada filme eu vou dar um review pra vocês, a minha opinião sobre cada Toy Story. E a minha ideia é ver, tipo, não só os avanços tecnológicos de animação e tudo mais, não, porque isso é uma coisa muito óbvia, mas ver como Toy Story melhora cada vez mais a sua habilidade de contar uma história mais complexa. A gente vai assistir agora o primeiro Toy Story e... bom, a gente sabe que vai ser bom. Todos são bons, né? O primeiro Toy Story é de 95. Vamos lá. Um detalhe rápido, que é o seguinte. Se isso der certo... Tá começando o filme agora. Se isso der certo, eu vou abrir um canal no Twitch. Na Twitch. Esses vídeos eles vão continuar saindo aqui no canal. Porém, a maratona a gente pode fazer junto num dia que vocês escolherem. Então, se vocês gostarem bastante desse formato, vai ser muito bom. Agora eu vou ver o filme. Beijinho. Terminei o primeiro. Uma coisa que eu nunca tinha percebido é que eu nunca tinha assistido Toy Story dublado. Quer dizer, legendado. Eu sempre vi dublado. E é muito bom, né? É muito, muito bacana. Só que a gente perde muitas piadas que a gente tá acostumado a fazer desde criança. Tipo, tem uma corona na minha bota, Dona Marocas. Don't you get it? You see the hat? I am Mrs. Nesbit. Snap out of it, Buzz! Algumas coisas elas acabam se perdendo, que na verdade são coisas que nós ganhamos por conta da dublagem, mas até aí eu acho que toda animação e toda dublagem acaba fazendo isso. Aqui com um desenho tão importante quanto é pra todo mundo que nasceu nos anos 90, você sente que você perde alguma coisa. Na verdade, a gente pode falar mais sobre isso enquanto eu passo um café. Uma coisa que eu acho muito interessante em todo o Toy Story, todos eles mesmo, é que o fato dele ser tão bom e dele ter um universo tão interessante de você estar sempre voltando, é que não importa o que aconteça nos filmes, não importa... Tudo que acontece é relacionado ao plot. Tudo. 100% a todo momento. Não existe nenhuma informação que ela é jogada à toa. E isso é uma coisa que animações raramente tem. Por exemplo, qualquer animação moderna que você pensar, que são animações que no fim, querendo ou não, eles foram bases para algum... que eles puxam inspiração de Toy Story, que é a primeira dessas. Elas têm coisas muito a mais. Por exemplo, momentos musicais que o universo ele muda completamente o jeito que ele funciona. Momentos da história e personagens que são completamente impossíveis ou personagens que seriam Deus Ex Machina dentro do universo. Tudo isso sempre é uma informação a mais. Isso a gente pode ver em qualquer coisa. A gente pode ver isso no Shrek, a gente pode ver isso no Zootopia, a gente pode ver isso Homem-Aranha no Aranhaverso. Todos eles têm isso. Existe um personagem que ele vai quebrar o universo, ou existem momentos da história que não fazem o menor sentido. E se você for pensar realmente no contexto do universo que é voltado para a história. Toy Story ele não comete esse... Não seria um erro, né? O Toy Story não sofre disso. Ele só coloca literalmente tudo que é relevante ao plot o tempo inteiro, sem exceção. E isso ele sempre fez, sempre vai fazer. E como a gente vai poder ver agora os próximos 2 filmes que a gente vai assistir... ele continua fazendo isso. Todo personagem que é introduzido, Então, é bem legal que, tipo assim, todo Toy Story ele vem com essa ideia de que existe um brinquedo novo, né? Não um brinquedo novo do Andy, mas um brinquedo novo que é introduzido e esse brinquedo ele traz um tema. Por exemplo, nesse é o Buzz, que ele traz esse tema de ter um novo brinquedo, né? E como no caso, vamos ver assim, o seu melhor amigo
ter um melhor amigo atrapalha você, ou você e o novo amigo do seu amigo podem ser amigos também. Isso tem a ver muito com a relação interpessoal entre crianças e dúvidas que você tem na adolescência, de tipo, como você introduz uma pessoa nova ao seu grupo. Como tem uma criança que ela chega no terceiro bimestre na sua escola. Ela entra na sua sala. Como ela vai ser introduzida ali? Todo mundo começa a prestar atenção nela. Ninguém mais presta atenção em você. Enfim, são temas que para crianças são extremamente relevantes. Não só para crianças, na verdade. A gente pode pensar isso também num contexto de ambiente de trabalho. Por que não? Conte uma história. Nessa história, só insira literalmente os elementos vitais. Só esses elementos. Você não precisa de absolutamente mais nada. A expansão do universo é uma coisa, mas a expansão do universo ela tem que estar dentro da história, entende? Você não pode inserir o elemento criança que tortura brinquedo sem a criança que tortura o brinquedo ser importante para a narrativa. Você não pode inserir o tema de mudança sem o tema de mudança também interferir com a narrativa. E a partir desses elementos que você insere, você pode traçar paralelos dentro da própria história que você está fazendo, como você pode traçar paralelos da história que você está contando com a vida real de pessoas em vários momentos e tornar todos esses momentos que acontecem relacionáveis. Porque, por exemplo, nós não estamos vendo só a inserção de um amigo, nós também estamos vendo nós temos hints, né, certos sinais de como é você se mudar e você perder os seus amigos. Como funciona esse medo. E no fim você percebe que na verdade esses amigos eles vão com você de uma forma ou de outra. Todos esses detalhes eles influenciam muito em como o seu filme ele vai funcionar, como a história vai funcionar e em como todos esses elementos eles eventualmente podem ser muito importantes. Enfim, Toy Story é sobre isso. Fale apenas da história. Cite apenas coisas relacionadas à história. Foque na sua história. Todo o resto é um adicional que vai fazer o seu filme ser lembrado eventualmente. Mas o que importa é a sua história. E se essa história for relacionável, se essa história for uma história que as pessoas consigam se identificar, principalmente falando de uma animação, principalmente falando de uma coisa voltada ao público infantil, porque o público infantil não vai procurar semiótica na sua obra, ele vai ver se ele vai olhar para o que você está fazendo, ele vai identificar com alguma coisa que ele viu na vida dele, que tem que ser extremamente clara, né? Não existe colocar uma mosca voando quando o personagem vai morrer, entendeu? Não existe, toda vez que alguém morre você coloca laranja na cena, não existe nada disso. Existe literalmente, chegou um amigo novo na minha classe, como eu devo me comportar perto dele? Eu estou realmente sendo trocado? As minhas inseguranças elas estão no lugar, sabe? Eu vou me mudar e eu sinto que os meus amigos eles estão se afastando de mim. Por aí vai. São temas simples, pequenos, que tem a ver com todo mundo, que todo mundo sentiu em algum momento. Toy Story 2, vamos lá. Ok, então, Toy Story 2, o filme que quase faliu a Pixar. Se você não sabe do que eu tô falando, você pesquisa, eu não tô aqui pra falar exatamente sobre isso. Enfim, tá, a gente vê que nesse já tá extremamente... Tipo assim, eles já estão começando a estabelecer um padrão dentro do universo. E as diferenças entre o 1 e o 2, elas são extremamente gritantes, não só na qualidade de animação e no fato dos seres humanos terem parado de parecer um bando de aberração. Tudo agora é mais... Tudo é mais bem modelado, as texturas são muito melhores, a animação é muito melhor, é muito mais fluida, a iluminação é extremamente boa. E esse filme, ele é engraçado. O Toy Story 1, ele é realmente, tipo assim, é uma história que ela vai se seguindo e ela tem diversos atos e tal. Esse filme, ele é um amontoado de mini sketches. Tem sketches que eles entram no meio da história e isso torna tudo mais dinâmico. Por exemplo, eu fui anotando conforme eu fui assistindo, de que por exemplo, toda a introdução, né, a venda, como é que chama? Yard sale. Yard sale.
Yard sale! Yard sale! Quando eles vêm das cores usadas que eles têm, eu não sei a palavra que a gente usaria nessa hora, ela já seria toda a introdução da história e tal, até o momento em que o Al, ele sequestra o Woody. A gente tá realmente vendo um filme do Toy Story, só que exatamente no momento que o Woody é sequestrado, a gente já corta e a gente já parte para um outro tipo de filme, que são cenas que só por elas já bastariam, de certa forma. Então a gente tem vários momentos que, tipo, são os momentos que mais grudam com a gente, por exemplo, que eu lembrava muito bem desde que eu era pequeno, que diferenciam ele do primeiro filme, ele não é só uma sequência, né? E que faz pessoas, grande parte dos fãs de Toy Story argumentarem de que esse é o melhor Toy Story que tem. De que seria, por exemplo, a restauração do Woody, que é um processo muito bonito de ver, é um processo que você vê que a animação da Pixar melhorou milhões de vezes, e tem uma carga emocional grande, por alguma razão, a gente vê o Woody ser consertado, renovado e tal, é bem interessante, e é uma cena que a gente guarda bastante na cabeça. Toda a sequência da loja de brinquedos, o turismo, a festinha das Barbies, a introdução do segundo Buzz e o desenvolvimento do arco do Rex jogando o videogame do Buzz, a aparição do Zurg, tudo isso são elementos chaves para esse filme e são pequenas histórias muito bacanas. Né? Por exemplo, a gente começa o filme vendo a brincadeira do Andy, né? Quer dizer, vendo o jogo de videogame, o que é bem bacana. A gente tem a introdução do Zurg, a gente tem todo esse arco que ele vai demorar o filme inteiro para se resolver, né? O que faz aquela introdução do começo não ser tão à toa assim. Você consegue inserir uma peça de um mini curta-metragem, uma mini historinha, uma brincadeirinha ali na hora, que no fim ela se paga dentro da narrativa. O desenho do Woody, né? Onde ele é aqueles brinquedos que são com cordinha. Tá aparecendo na tela o que é, eu não tô lembrando o nome agora. Todo o plot do Zurg, que eu considero ser o personagem que tem o design mais legal em todos os Toy Stories, é o Zurg, ele é muito da hora. O flashback da Jessie, que é nesse momento que o Toy Story ele percebe que, olha só, se a gente apelar pra nostalgia das pessoas com uma musiquinha no violão, todo mundo vai chorar e todo mundo vai lembrar desse filme com muito carinho. Que é exatamente o que acontece, é exatamente o que o Toy Story vem fazendo desde então. A busca pela mala no aeroporto, naquele sistema lá de separação das malas nos voos, que é uma cena que todo mundo lembra muito bem desse filme, ela é muito boa e ela, por si só, já é uma aventura bem legal. O resgate da Jessie é bem interessante também e tal, eles pulando, fazendo aquele o esquema do laço, o Buzz indo com o bala no alvo até atrás da roda. O que eu sempre achei bizarro, mesmo quando eu era criança nessa parte, é que tipo, eles falam, não, porque isso vai ser que nem no final do desenho. Só que eu fico, mas o final do desenho era saber se vocês iam sobreviver a uma explosão. Não tem nada a ver com o Woody acertar alguma coisa com o laço dele, mas tudo bem. E os bloopers no final, que são os erros de gravação, que são muito bacanas, que é dá uma vibe completamente diferente pra produção, é gostoso de assistir e faz parecer mais humano, muito mais humano do que já é. Enfim, esses momentos eles solidificam esse filme como talvez e muito provavelmente o melhor Toy Story. Mesmo ele tendo sido produzido com tantos problemas, tendo sido animado de forma muito rápida, ele continua sendo uma grande inovação para Pixar, para Disney e para o universo de animação em geral. E continua mantendo o mesmo nível de storytelling que foi apresentado no primeiro Toy Story. Todos os elementos são essenciais, como eu estava falando antes. O videogame que é apresentado no início não é de graça. Ele tem toda uma introdução, uma resolução dentro do plot. A lousa que é apresentada, ela tem uma função no final, senão a narrativa ela não consegue andar sem ela. O Andy ir no acampamento não é à toa, ele precisa estar fora para aquela história acontecer, porque é uma história que não vai acontecer dentro do quarto dele com ele presente. Enfim, todos esses elementos. E eles pegam elementos antigos do filme anterior que não fazia sentido, como por exemplo, o chapéu do Andy não é o chapéu do Woody, o chapéu do Andy é o chapéu da Jessie, né? Enfim,
Todos esses elementos, tudo que é apresentado, o UOL, a galinha, a pena, o carro, o modelo do carro, enfim, todos esses elementos eles pegam elementos do primeiro filme, reutilizam nesse para você ter uma noção de universo, ao mesmo tempo que eles introduzem novos elementos, literalmente tudo que eles introduzem é vital para a história. E como eles já têm essa sacada de que o Toy Story é uma franquia muito famosa, muito conhecida, e que vai fazer muito dinheiro e com certeza vai ter um terceiro filme, eles já introduzem elementos nesse filme que vão compensar no terceiro. A gente vai assistir o terceiro agora. Opa, deu um arrepio. A gente vai assistir o terceiro agora e vamos descobrir o que tem ali que já foi introduzido nos outros e conforme toda a inovação. Vamos lá. Uma coisa engraçada que acontece nos filmes hoje em dia, de que principalmente nos filmes infantis, conforme o tempo passa, nós compreendemos cada vez mais que crianças não são só crianças e que o ser humano ele é muito mais complexo do que a gente sempre imagina. Então, a existência hoje em dia de desenhos e animações que miram no público infantil, mas cuidam de temas mais complexos, como Over the Garden Wall, Adventure Time, milhões de animes por aí, o Toy Story do 3 agora até o 4... a gente começa a perceber de que, na verdade, crianças não são só crianças. Conseguem entender, compreender, gostar e apreciar de coisas mais complexas. Então, esses filmes e esses desenhos, eles continuam sendo infantis. Porém, mesmo sendo infantis, eles podem tocar em temas mais delicados. De certa forma, eles precisam tocar em temas mais delicados. Não tem nada a ver com as pessoas quererem que você cresça rápido demais ou que desenhos não são a mesma coisa que antigamente. Esse é papo de gente imbecil. É que nós estamos cada vez compreendendo mais como tratar o storytelling. Para que o storytelling serve? Por que nós fazemos ele? E por que nós decidimos contar histórias, por que produzir um filme e o que a gente deve passar com ele. Toy Story 3 não é o melhor Toy Story, mas Toy Story 3 é o Toy Story mais completo de todos. Não existem muitas animações completas por aí, principalmente animações americanas. Essa provavelmente é a mais, sabe? Tem ele, Iron Giant e é isso aí, sabe? Não existem tantos desenhos americanos que sabem tratar desse tipo de coisa, principalmente filmes de sucesso. Então, é uma grande exceção e é muito bom que exista, e é muito bom que continue existindo, e vai continuar existindo. Com certeza. Do Toy Story 4 agora, eu ainda não assisti, mas eu tenho certeza que ele marca uma nova trilogia. Então, vai ser bem interessante ver tudo isso acontecer. E, de novo, todos os elementos são bem tratados. A animação melhora. É engraçado, o salto do 1 pro 2 não é uma coisa absurda. Realmente, existe um salto. Mas não é ridículo. O salto do 2 pro 3, na qualidade de animação, é uma parada inacreditável. Tanto que eu acredito que a distância entre o 2 e o 3 é tipo ridiculamente maior do que a do 1 pro 2. E isso se paga de uma forma muito boa. E o fato deles saberem que é uma franquia de sucesso, que ela vai dar certo e vai dar bastante dinheiro,
dá a eles essa liberdade de realmente investir, realmente fazer um negócio bacana e que vai durar durante muito tempo. O próximo, bom, eu acabei de assistir um seguido do outro, e o Toy Story 1, ele perde assim, obviamente, a tecnologia é inferior, mas ele tem estilo suficiente pra ainda continuar sendo um desenho interessante de ver. Apesar das piscadinhas de olho esquisita, mas é super bacana. Obviamente os seres humanos são os que mais evoluem nesse tempo, porque se você for comparar um ser humano a um ser humano no 3 é outra coisa. Que é a mesma comparação que tava todo mundo fazendo agora, que é o cachorro do primeiro Star Wars ao gato que aparece no trailer do Star Wars 4 numa foto do Star Wars, olha só, do Toy Story 4. É realmente assim um negócio inacreditável. É bom ver que esse tipo de coisa evolui e que criar grandes animações é cada vez mais acessível. Enfim. Toy Story é storytelling de primeira. Sempre foi. Sempre vai ser. E agora tá saindo o Toy Story 4, que são literalmente 9 anos depois. Toy Story 3 desde 2010. Eu vi Toy Story 3 no cinema e eu não acredito que faz tanto tempo. Mas faz. Enfim. Eu espero que todos que estejam indo ver, ou que já viram, o Toy Story 4, eu espero que tenham tido uma ótima experiência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você se inscreva no canal. E a gente se vê na próxima. E não esqueça que agora a gente pode fazer essas maratonas juntos, se vocês comentarem aqui embaixo que vocês querem ver isso no Twitch. E que vocês assistiriam isso no Twitch. Não precisa ser muito de vocês, nós somos um pequeno grupo de pessoas. Mas só eu acharia bem legal a gente poder ter essa conversa ao vivo. E discutir plots interessantes. E passagens interessantes dos filmes, todos juntos. Seria bem legal. É isso. Até depois. Um beijo. E a gente se vê semana que vem. Até legal.